Bora falar de três ótimas small caps que estão no meu radar: a Schultz, o Banco ABC e a Malha Metal Leve. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento. Peço para curtir e comentar o vídeo desde já. E já vou informando que hoje eu não vou focar nos resultados de 2024. Cada uma dessas empresas já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o card para vocês. E eu quero focar nos pontos principais e por que eu acho que cada uma delas está interessante no momento. Bora lá, sem enrolação. Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Falando da Schultz, ela atua em dois braços: a Schultz Compressores, que é a maior fabricante de compressores de ar da América Latina e possui uma das mais completas fábricas de compressores do mundo, e eles também atuam na Schultz Automotiva, que atua no segmento automotivo pesado global, sendo referência em fundição de ferro nodular e cinzento, usinagem, pintura e montagem de peças. Um ponto interessante de investimento na Schultz, que em 2024 foram investidos 229,6 milhões, um acréscimo de 155% em relação a 2023. E o principal dessa aquisição foi a UPI Fundição, de 115,2 milhões, e a Januzzi Perger, de 10 milhões. Aparentemente foram boas aquisições que rapidamente vão gerar lucro, e o restante dos investimentos foi corporativo, automotiva e compressores, que seriam manutenção em geral. Quem quiser dar um pause para olhar aqui no quadro como que foi cada um dos investimentos. Como eu havia falado, aparentemente foram boas aquisições, porque a Schultz já está prevendo um aumento da capacidade produtiva já para 2025 de 10%, e até 2030 eles pensam em ampliar e aumentar ainda mais essa capacidade produtiva. E olha o trabalho fantástico que a Schultz vem fazendo, pessoal. De 2021 para 2024, a dívida bruta diminuiu em quase 20%, o valor em caixa e equivalentes cresceu 80,4%, e hoje a empresa é caixa líquido, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida. Houve reversão da dívida de 482 milhões em 2021 para caixa líquido de 59 milhões em 2024. Realmente um trabalho incrível. Falando um pouco dos proventos, o dividend yield atual da Schultz é de 7,8 e já houve um pagamento referente aos lucros de 2024, mas com a data com de 27/3 de 2025, data de pagamento em 5/5, um dividend yield de 1,16%. Agora falando dos indicadores, apesar de eu gostar muito dessa empresa, aparentemente ela está com um preço razoavelmente bem precificada, porque o preço-lucro dos últimos 10 anos é de 8,21 e o atual de 7,45, então não teriam tanta margem para subida olhando esse indicador, e o preço sobre valor patrimonial também encontra-se praticamente em linha. E o que me faz confiar na Schultz é o crescimento da receita e do lucro dos últimos 10 anos para cá. Percebam que gráfico fantástico, são poucas empresas que têm esse gráfico. De 2022 até 2024 houve uma estagnação, mas a gente vê que a diretoria da Schultz tem feito bom trabalho, tem feito ótimas aquisições e está se preparando para o crescimento. O único ponto de atenção na Schultz, apesar do alto dividend yield atual, em torno de 8, 7, 8%, o payout de 2024 foi maior, foi em torno de 64%, porém a Schultz normalmente paga em torno de 20% do seu lucro líquido. Então, apenas fazendo uma reflexão, o lucro líquido projetado para 2025 seria em torno de 280 milhões, com um payout de 68%, poderia pagar quase 10%, um baita dividendo, mas se a Schultz retornar para o payout de 20 a 25%, poderia ter dividendos bem pequenos, de 2,9 a 3,6%. A segunda empresa que eu estou de olho, essa empresa já falei várias vezes no canal, uma empresa que para mim é ótima, é o Banco ABC. Esse banco é focado em grandes e médias empresas, não trabalham com pessoas físicas nem pequenas empresas. Então percebam no gráfico, onde vocês verem a barra azul C e B, são empresas com faturamento mais de 4 bilhões. Corporate são empresas com faturamento entre 300 milhões e 4 bi, e Middle seria o faturamento entre 30 milhões e 300 milhões. Então perceba o CAGR dos últimos anos fantástico, pessoal. Então de 2006 até 2011 o CAGR de 34%, de 2012 a 14, 16%, e o CAGR dos últimos 10 anos de 11%. Realmente um crescimento fantástico na carteira de crédito. E perceba também a alta qualidade na carteira de crédito do Banco ABC. O total da inadimplência consolidada é de apenas 1,1.
A maior parte da inadimplência fica com o middle, que seria aquele faturamento entre 30 milhões e 300 milhões, porém no consolidado a inadimplência é realmente muito baixa. E o Banco ABC também consegue ter uma diversificação muito interessante. A carteira de crédito tem exposição 23% ao agronegócio, 12% em energia, 7,7% serviços, 7,4% comércio, 7,2% construção civil, 7,5% transporte e logística, 5,8% financeiro e outros. Então é realmente uma carteira muito boa. Esse tipo de exposição bem diversificada é muito interessante, porque se um setor tem uma baixa extrema num determinado ano, outro setor pode ter uma alta também e acabar compensando essa carteira de crédito. E de acordo com um estudo da Economática, o Banco ABC seria um dos melhores pagadores e mais consolidados de dividendos para 2025. Em 2024 pagou 9,9% de dividend yield, nos últimos 5 anos pagou 6,8% e o preço sobre o lucro de 4,7% à época do estudo. Então seria uma das melhores pagadoras de dividendos em potencial. Falando um pouco dos indicadores, o preço sobre lucro atual é de 4,54 e a média dos últimos 10 anos foi de 9,41. E para bancos é interessante a gente ver esse indicador de preço sobre valor patrimonial. Perceba que a média do Banco ABC ficou em 0,98 nos últimos 10 anos e atualmente encontra-se em 0,74. Então a gente teria um desvio médio em torno de 26% de crescimento do preço da ação olhando para esse indicador. Agora falando do dividend yield, um dividend yield atual de 8,45 com um payout médio de 56%, porém nos últimos anos o payout ficou em torno de 40% a 35%. Então imagine, pessoal, se o Banco ABC se anima, começa a pagar 50%, 60% do payout, então os dividendos poderiam subir para 12%, 13%, 14% e dependendo do preço que você comprou, você teria um dividend yield ainda maior. O Banco ABC paga 2 vezes por ano, no mês 6 e no mês 12, e normalmente não demora a pagar após a Datacom. Em torno de 10 a 15 dias já faz o pagamento do JCP. E olha que fantástico esse gráfico, pessoal, que é o lucro versus cotação. Possivelmente a gente pode estar vendo uma simetria em que a cotação cai e os lucros continuam subindo. O ano de 2024 foi lucro recorde para o Banco ABC e a cotação só fez cair. Então pode ser que o mercado tenha batido nessa cotação, além da cota, além do que seria previsto. Então poderíamos estar comprando uma ação descontada no momento. E a terceira e última ação que eu quero falar é da MAHLE Metal Leve. No ano de 2024, 4,6 bilhões de faturamento, 3 novas aquisições, compressores, aftermarket e arco-climatização, 21,7% do EBITDA ajustado e 19,1% do EBIT, e 9 instalações de negócio na América do Sul e Central. E a MAHLE Metal Leve teve um lucro líquido no período, comparando de 2023 para 2024, houve uma queda de mais de 200 milhões no lucro líquido, principalmente afetado pelas receitas e despesas financeiras e aparentemente foi algo pontual. Percebam que em 2024 houve altos juros, variação cambial, a MAHLE tem dívida em euro e em 2024 a nossa moeda desvalorizou em relação ao euro, então isso acabou batendo ainda mais no prejuízo, porém para 2025 a gente já vê uma valorização da nossa moeda e o resultado financeiro foi um prejuízo de 171 milhões. Falando rapidamente da dívida, zero preocupação, a dívida líquida sobre EBITDA de 0,66, ou seja, em 6 meses de geração de caixa, a MAHLE já quitaria totalmente a sua dívida. E a MAHLE fez 3 aquisições em 2024, a Arco Climatização 33,3% e a aquisição da MAHLE Compressores e Aftermarket Thermal, num valor de 668 milhões. Como eu havia falado, pessoal, já fiz vídeo completo sobre isso no canal, vou deixar o card para vocês verem. Agora falando sobre o preço sobre lucro da MAHLE, nos últimos 10 anos, o preço sobre lucro médio foi de 20,85 e até mesmo se a gente tirar esse desvio de 2016, o PL médio ficaria em 11,53. Então, para poder retornar do PL atual de 7,25 para a média, a gente ainda teria um desvio de 35% de alta no preço da ação. E em 2024, a MAHLE teve um dividendo de 8,6, que já é um ótimo dividendo, porém ela rebaixou o seu payout, porque normalmente a MAHLE tem o costume de pagar de 90% a 100% do lucro líquido em dividendo para os acionistas. Então, para 2025, pode ser que a gente veja um melhor movimento dos dividendos da MAHLE. E para finalizar, percebam
a tabela de proventos da MAHLE para 2024. Ela paga normalmente 2 vezes ao ano, em março, quando sobra os lucros do ano anterior, e no final do ano, com os lucros do ano completo. E por sinal, a MAHLE tem uma DataCon em aberto. A DataCon é no dia 30 de abril de 2025 e a data de pagamento no dia 29/5 de 2025. Um alto dividend yield, pessoal, de 6,61. Se for complementar com os dividendos do final do ano, muito provavelmente os dividendos serão maiores que 10%. Mas me conta aqui, pessoal, o que você achou dessas 3 ações que eu citei no vídeo de hoje? Você tem algumas delas? Está pensando em comprar? Me fala aqui nos comentários que eu gosto sempre de ler cada um de vocês. No mais, peço que curtam e comentem o vídeo. Tenham um ótimo dia e um abraço.